Bom dia, o meu grupo vai falar sobre as leis ponderais. Ele é composto por Anabelle Carvalho, Emily Saúde, Laura Pimentel, Maria Clara Risso e Nicole Jardim. Eu sou Laura Pimentel e eu vou começar falando sobre o que são as leis ponderais em geral. As leis ponderais são um conjunto de três afirmativas sobre o comportamento das massas durante as reações químicas. Reações químicas são ações que ocorrem entre duas ou mais substâncias e dão origem a diferentes compostos. Elas são representadas de forma genérica como uma equação em que reagentes aparecem no primeiro membro e os produtos no segundo. A e B, antes da seta, são aqueles compostos iniciais que promovem a reação, por isso são chamados de reagentes. A seta indica o sentido da reação. As substâncias C e D são originadas a partir de A e B, por isso são chamadas de produtos. Assim, durante os experimentos que foram feitos com diversas reações químicas, observou-se padrões de comportamento que podiam ser escritos com cálculos que envolvem proporção e razão. Quando são observadas nos volumes das substâncias, referem-se às leis volumétricas. Porém, quando esse cálculo é observado nas massas das substâncias, são chamadas de leis ponderais. Meu nome é Nicole e eu vou falar sobre a Lei de Lavoisier. Também conhecida como Lei da Conservação, foi proposta pelo cientista francês Antoine Laurent Lavoisier no final do século XVIII. Foi a primeira das leis das combinações químicas, também conhecida como leis ponderais, e afirma o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier fez inúmeras experiências nas quais pesava as substâncias participantes antes e depois da reação. Essa lei foi formulada após Lavoisier realizar um experimento usando uma certa massa de óxido de mercúrio como reagente, o qual foi aquecido dentro de um sistema fechado. O produto dessa reação química foi mercúrio e oxigênio, cujas massas somadas foram idênticas ao número da massa do reagente. A equação química que eu acabei de descrever está sendo mostrada abaixo, onde a massa do reagente óxido de mercúrio é 100,5 gramas, e após ele ser aquecido dentro de um sistema fechado, resulta no mercúrio mais oxigênio, sendo as suas massas 100,5 gramas mais 8 gramas. Com esse experimento, Lavoisier chegou à seguinte conclusão: em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos, ou seja, no sistema fechado, a massa total ela permanece constante. Matematicamente, temos, no exemplo, o elemento A mais B, ou seja, a massa de A mais B, ao ser aquecida, ela vai se tornar o elemento C mais D, ou a massa de C mais D. Temos um exemplo aí ao lado para isso ficar mais claro. O óxido de cálcio mais a água tem 52 gramas mais 18 gramas, que resulta em 74 gramas. Ao ser aquecido dentro de um sistema fechado, se torna hidróxido de cálcio, que tem 74 gramas. Durante a reação química, não há a criação nem de perda de massa. O que ocorre é a transformação das substâncias reagentes em outras substâncias. Essa lei, ela representou a maior precisão dos cálculos estequiométricos, que envolvem as reações químicas, que incluem as quantidades do reagente e dos produtos. Olá, meu nome é Maria Clara e eu vou falar sobre os exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: 100 gramas de calcário é colocado sob aquecimento e se decompõe em 56 gramas de cal viva e 44 gramas de gás carbônico. Essa afirmativa está baseada na lei de qual cientista? A alternativa correta é a letra A, porque a lei de Lavoisier diz que a massa total de um produto é igual à massa dos reagentes. Então, 56 gramas mais 44 é igual a 100 gramas de calcário. O exercício 2 diz o seguinte: na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reage com 58 gramas do hidróxido, com formação de 36 gramas de água. Baseado nessas informações e utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa do produto dessa reação, o cloreto de magnésio. 73 gramas do ácido clorídrico mais 58 gramas do hidróxido de magnésio vai igualar a X e vai ser somado a
a 36 gramas de água. Pela lei de Lavoisier, temos que a massa total dos produtos é igual à massa total dos reagentes. Então, o 36 gramas da água vai passar pelo outro lado da igualdade subtraindo, feita a adição e subtração, resultará em 95 gramas. Eu sou Emily Saúde e vou falar sobre a Lei de Proust, também conhecida como a Lei das Proporções Constantes ou Lei das Proporções Definidas. Essa lei foi inserida pelo químico francês Joseph-Louis Proust, que realizou experimentos com substâncias puras e concluiu que, independentemente do processo usado para obtê-las, a composição em massa dessas substâncias era constante. A lei de Proust é definida assim: as massas do reagente e produtos participantes de uma reação mantêm uma proporção constante. Através de análises em inúmeras substâncias adquiridas por diferentes processos, foi possível verificar que uma mesma substância tem sempre a mesma composição qualitativa e quantitativa. Por exemplo, qualquer amostra de água apresenta sempre 88,9% de oxigênio e 11,1% em massa de hidrogênio, combinados na mesma proporção. Quando várias substâncias se combinam para formar um composto, isso é sempre feito numa relação de massas definidas. Assim, ele criou uma lei que é denominada de Lei de Proust, Lei das Proporções Constantes ou Lei das Proporções Definidas. O primeiro exercício da lei de Proust diz o seguinte: sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação? Utilizando a lei de Lavoisier primeiramente, sabemos que a massa dos produtos é igual à soma das massas do reagente. Assim, temos que 28 gramas de nitrogênio mais 6 gramas de nitrogênio vai resultar em 34 gramas de amônia. Agora, utilizaremos a lei de Proust, que nos diz que a proporção das massas dos reagentes e dos produtos deve ser mantida constante. Assim, se a massa do nitrogênio passou de 28 gramas para 140 gramas, quer dizer que ela aumentou 5 vezes. Por isso, a massa do hidrogênio, deverá ser aumentada 5 vezes. 6 vezes 5 é igual a 30. 140 mais 30 gramas de hidrogênio é igual a 170 gramas de amônia. O exercício 2 diz o seguinte: 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Primeiro, sódio 46 gramas mais oxigênio 32 gramas resultará em 78 gramas de peróxido de sódio. Agora, faremos a regra de 3, pois, segundo a lei de Proust, a proporção das massas deve ser mantida constante. Então, 46 gramas de sódio vai estar para 78 gramas de peróxido de sódio e Y vai estar para 156 gramas de peróxido de sódio. Fazendo a regra de 3, resultará em 92 gramas de sódio que serão necessários para a obtenção de 156 gramas de peróxido de sódio. A alternativa correta é a letra E. Meu nome é Anabelle e eu vou falar sobre a Lei de Dalton. Também conhecida como a Lei das Pressões Parciais, foi criada por John Dalton. De acordo com o mesmo, quando dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um deles permanecer fixa, a do outro irá variar em uma relação de números inteiros e pequenos. Ou seja, nessa regra, quando dois elementos formam duas ou mais substâncias diferentes, um deles vai continuar com a mesma massa e a do outro vai variar entre pequenos números. A proporção indica a relação entre os gases. Essa lei é utilizada para prever a concentração dos gases misturados, seja relativa à pressão da água ou até da atmosfera. Essa tabela é um exemplo da lei de Dalton. A pressão parcial é a pressão que cada gás teria se ocupasse só o volume da mistura na mesma temperatura. A lei das pressões parciais diz que a pressão totalmente exercida por uma mistura de gases é o resultado da soma de cada gás parcial na mistura.
A teoria cinética dos gases afirma que um gás entra em um lugar para preencher o lugar que está e não tem força de atração entre as moléculas. Isso quer dizer que as moléculas em uma mistura de gases estão distantes uma das outras e agem independentemente. Logo, os gases não reagem um contra o outro. O exercício da lei de Dalton diz o seguinte: qual é a pressão total da mistura gasosa formada por 3 mols de um gás A e 2 mols de um gás B, considerando que a temperatura final do sistema é de 300 K e o volume é de 15 litros? Utilizando a equação que determina o volume, temos que a pressão, simbolizada pela letra P, vezes o volume, letra V, é igual ao número de mols vezes R, que é uma constante, vezes T, que é a temperatura em Kelvin. P vezes 15 litros se iguala a 5 mols, porque como ele quer a pressão total, a gente faz a soma dos números de mols. Se iguala a 5 mols vezes a constante vezes 300, que é a temperatura em Kelvin. Então, a pressão total, depois de multiplicado e dividido por 15 esses valores, é igual a 8,2 atm, e a resposta correta é a letra A.